Olá, amigo, olá, amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar chegando na sua casa, na sua família, onde você estiver. Nós estamos num ambiente online, né, virtual, que fala, né, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar chegando aí para você, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao Café com Noronha, o Café com Noronha que sempre está trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra que possa direcionar a sua vida. E hoje vamos aprender um pouquinho mais, né, a respeito da vida cristã, da caminhada cristã e da oração. A oração que faz parte da vida que a gente tem, né, a gente que entregou a nossa vida a Cristo e a gente é seguidor do Cristo. Então eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, capítulo 11, do versículo 9 ao 13. A minha pergunta nesse vídeo hoje, nessa reflexão, nessa palavra que eu estou trazendo para edificar a sua vida, é como posso falar com Deus? As pessoas falam, tem gente que acha assim que não é nem digno de dirigir uma oração a Deus. Então, ninguém é digno de fato. Se você pegar o pé da letra, ninguém. A Bíblia fala que o mediador é Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus, a gente tem acesso a Deus. A gente entra em comunhão com Deus, fala com Deus, pede perdão dos nossos pecados, reconhece que a gente é pecador, crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí a gente começa a falar com Deus, a gente pede perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, agradece a Deus, né? Entra em ato de agradecimento pela vida, pela vida que a gente vive, pela comida que a gente bebe, pela roupa que a gente veste, pela casa que a gente mora, pelo trabalho que a gente tem, e assim sucessivamente. Como posso falar com Deus? O texto, então, é Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Vamos ler lá? Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, que busca acha, e o que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Uma pergunta. Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Outra pergunta. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Outra pergunta. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vale lembrar que nesse texto aqui, embora não existe regra de pode pedir isso, pode pedir aquilo, eu acho que a coerência da pessoa e saber, quando ela chega diante do Criador, do Deus Todo-Poderoso, Soberano, que nos conhece, que nos fez, saber o que fala, como fala, de que maneira fala, né? A gente chega diante de um juiz, diante de um advogado, diante de um prefeito, de um vereador, de um deputado estadual, de qualquer autoridade, a gente se comporta. Então, diante de Deus não é diferente, né? Deus, ele conhece a nossa estrutura, mas a gente tem que saber. Então, o texto aqui de Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 13, está falando especificamente sobre o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, que é para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que Deus chamar, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 39, que é uma promessa que foi profetizada lá no Velho Testamento, no livro de Joel, no capítulo 2, e se cumpriu em Atos, capítulo 2, no sermão ali, na pregação de Pedro. Então está falando a respeito do Espírito Santo, mas o tema da minha reflexão é oração. Então aqui a Bíblia está ensinando você a orar e buscar o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender hoje na reflexão como posso falar com Deus. Como posso falar com Deus? De que maneira? É estúpido, arrogante, humilde? Então vamos aprender? Como posso falar com Deus? Devemos falar com Deus através da oração. Qualquer pessoa pode dirigir-se diretamente a Deus, sem necessidade de intermediários. Em nome de Jesus, o cristão tem acesso ao Deus bondoso que atenta às nossas orações, segundo a sua infinita sabedoria. Desde cedo, na vida cristã, devemos desenvolver o hábito da oração. E a oração ela deve ser como? O hábito, né? Esses dias eu falei a respeito da gente criar hábito na nossa vida, a oração é um hábito. Né? Eu acredito que assim como a gente tem necessidade, a carência de respirar, de beber água, de se alimentar, a oração não pode ser diferente na vida cristã. E a oração que faz parte de tudo, né? Que envolve a nossa caminhada, a nossa entrega a Deus. A oração ela deve ser frequentemente. Paulo escreve isso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Ele fala para a gente orar sem cessar. Essa oração deve ser somente de joelho,
eu tenho que correr ali no cantinho. Não, você pode orar onde você estiver, você está em comunhão com Deus. A oração não é somente de joelho, embora é uma prática boa você orar de joelho no seu quarto, na igreja, onde você estiver, mas às vezes você não pode de joelho, né? Eu já orei dentro de banheiro de hospital, já orei em vários lugares, viajando, né? Orei no meio do mato, em várias circunstâncias. A gente pode estar falando com Deus, pedindo conselho, abrindo o coração, relatando para Deus, né, aquilo que está afligindo a nossa alma. Então, ela deve ser frequente, com frequência, através do hábito, a gente tem que ter a frequência da oração. Paulo fala, orai sem cessar. De maneira espontânea, a oração deve ser, então, de maneira espontânea e sincera. Porque Deus conhece o nosso coração, nossa estrutura. Não adianta que as pessoas pensam, você pode enganar. Tem gente que engana, né? Infelizmente, marido, mulher, esposa, patrão, chefe, colega, mas Deus ninguém engana. Então, quando você for orar, falar com Deus, não adianta você segurar suas palavras, você quebrante. Tem um espírito quebrantado na presença de Deus para que você possa falar com Ele como ele, seu pai verdadeiramente, seu conselheiro, né, seu orientador. E Deus e Ele quer ter essa comunhão conosco. Como? Através da oração. Como posso falar com Deus? Através da oração, tendo o hábito da oração. Nós vemos na vida de Jesus, né, os 33 anos que Jesus viveu nessa terra, Jesus, ele tinha o hábito da oração. Eu tenho uma mensagem no YouTube a respeito disso. Então, a oração deve ser frequente, a oração deve ser espontânea e sincera, a oração deve ser confiante. Aqui o texto de Lucas 11, 9 fala, por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então, a confiança em Deus, né? Como a gente coloca diante de Deus aquilo que aflige, aquilo que traz tribulação, aquilo que traz angústia, aquilo que a gente precisa de um escape. Então, Deus está vendo. Né? Se você comunica a Ele, você pode ter certeza, tenha plena certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Né? O tempo é de Deus. A gente vê relatos do Velho Testamento de quanto tempo demorou. Às vezes demorou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30, 40, 50 anos, mas Deus veio de encontro. Né? A Bíblia fala que Deus lembrou das orações do povo de Israel, o clamor do povo de Israel lá no Egito, falou para Moisés, e ouviu a oração e tirou o povo do Egito. Então, você está passando por luta, por aflição, todo mundo passa. Então, confie em Deus. Creia que a oração que você faz não é palavra jogada ao vento. Você está falando com o Criador dos céus e da terra, por intermédio de seu Filho chamado Jesus. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Entre eu e o homem, o mediador é Jesus. A Bíblia fala para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo, que ele é fiel e justo para entender. Jesus viveu como homem, ele sabe o tipo de luta, de aflição, de adversidade, daquilo que você está precisando, necessitando, Jesus sabe, e ele está lá à direita de Deus, de acordo com a palavra de Deus, como advogado, mediando, como advogado, nos defendendo, mediando a nossa oração, a nossa súplica. Então devemos ter confiança, como o texto de Lucas 11, 9 fala, por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, bater e a porta vos será aberta. Ação contínua, né? É isso que a gente deve ter. E uma das ações contínuas na vida cristã, na caminhada cristã, é a prática, o hábito da oração. Então a oração ela deve ser feita frequente, espontânea, confiante, em nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas. A Bíblia fala lá em Filipenses que Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome, para que toda criatura, todo ser que está no céu, na terra, embaixo da terra, dobre o joelho e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, a Bíblia fala, né? Felizmente a Bíblia fala, admoesta, o ser humano não obedece, que não é para a gente usar o nome de Deus em vão. E as pessoas usam tanto, né, em vez de usar no mundo espiritual para repreender o demônio, para orar para o enfermo, apresentar a súplica, orar pela família, agradecer a Deus. É nesse nome, é no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Há poder nesse nome, né? Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome vão curar enfermos. Então eu já fiz oração, eu tenho esse testemunho de fazer oração, né, por parente, por familiares, por amigo, por colegas, e Deus ouviu a oração, mas é no nome de Jesus. Não adianta ficar falando um monte de coisa, um monte de abobrinha, jogando, gritando. Não, a oração tem que ser direcionada, objetiva e direcionada.
no nome de Jesus. Como que deve ser a oração? Em nome de Jesus, porque em nome de Jesus há poder. O nome de Jesus traz libertação, o nome de Jesus traz cura. Eu queria falar sobre fatos importantes sobre a oração. Primeiro é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. O homem se acha tanto, né? Anda de jatinho, anda de avião, de helicóptero, de carro importado, de carro que vale 1 milhão, 2 milhões, jogador de futebol é um exemplo disso, né? Nada contra, né? Eu não tenho nada contra o dinheiro, eu acho que é bom ter dinheiro, né? Principalmente de pessoas convertidas de fato, que têm um coração voltado para as coisas de Deus e que ajudam o próximo. Então é uma benção. Infelizmente, o coração do homem é empedernido. O homem endurece o coração, não quer saber de Deus, se acha autônomo, dono do seu nariz, né? Eu não preciso de nada, né? Outro dia eu escutei um homem falar, né? Ele estava com a arma dele, estava em manutenção a arma dele. Agora eu só estou na dependência divina. Então quer dizer que a arma dele é mais poderosa que a dependência divina. A arma pode tirar a vida física. Aí o Deus Criador, a Bíblia fala para a gente não temer o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temer aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar esse corpo com a alma, tudo com o ser completo no inferno. Então, esse homem não pensou para falar, a gente vê que as pessoas não pensam mesmo para falar. Então, a gente deve reconhecer a nossa dependência de Deus, né? O ser humano ele é capaz de muitas coisas, né? Mas ele não consegue vencer a morte. O ser humano não consegue vencer a morte. Jesus Cristo venceu a morte, experimentou a morte em nosso lugar. Então, a Bíblia traz essa promessa da ressurreição do nosso corpo. A Bíblia traz essa promessa que nós vamos ter a vida eterna. Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Cristo nos conquistou, né? Até aquele hino que fala tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Então Jesus conquistou a vida eterna, Jesus conquistou a ressurreição do nosso corpo. E nós devemos confiar em Jesus, no nome de Jesus, e ter esse reconhecimento de dependência de Jesus. Somos dependentes para ser salvo, para ter vida eterna, para receber o Espírito Santo. Somos dependentes de Jesus. Então, fatos importantes a respeito de oração é o reconhecimento da nossa dependência. Então, toda vez que você não ora, você passa a semana sem orar, você não busca, você está mostrando, querendo mostrar para Deus que você é autodependente. Não, a gente é totalmente dependente de Deus. Somos frágeis, somos pó, né? Eu estava conversando com o irmão ontem, tanta coisa, né? O ser humano pega uma gripinha aqui, ali, pá, puf, dá um coágulo desse tamanho no cérebro, entorta todo o corpo aí. Nós não somos nada, nós somos dependentes desse Deus maravilhoso. A Bíblia fala no Salmo 24, versículo 1, que de Deus é a terra, a sua plenitude e todos os moradores que nela habitam. A gente precisa reconhecer isso, que a gente é dependente de Deus e a gente orando, apresentando a Deus, buscando a Deus. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, eu gosto de citar esse texto, que é uma realidade para a prática nossa de vida cristã. Não estáis inquieto por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e da súplica. Tudo, meu filho. Tá com o dia mal? Fale com Deus. Tá com a semana ruim? Fale com Deus. Tá tendo um ano horrível? Busque a Deus, coloque diante de Deus. Deus traz paz, traz perdão de pecado. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é maravilhoso. Jesus se doou. Que coisa maravilhosa, linda para você entender e aplicar. Então, a posse. Você fica querendo validação de A, de B, de C, correndo atrás de fulano, de Bertrano. Tanta coisa que o ser humano busca. Filho, reconheça que você precisa de Deus, que entregar a sua vida a Deus, confiar em Deus. Crer que as orações que você fala, quando você fala com sinceridade, Ele pode atender e ouvir a sua oração e responder a sua oração. Assim como Ele respondeu várias orações de Elias, de Eliseu, né, de Josué, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de Davi, de Salomão, de tantos homens bíblicos, do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos homens, né, de Jesus quando esteve aqui na terra, do apóstolo Pedro, Tiago, João, do apóstolo Paulo. É o mesmo Jesus que eu estou pregando e ensinando aqui. Então, a gente, como eu posso falar com Deus? Praticando a oração, fazendo da oração um hábito na minha vida. E a oração, ela deve ser frequente, espontânea, confiante, em nome de Jesus. E um dos fatos que eu preciso reconhecer sobre a oração é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Sou dependente de Deus. Eu posso resolver algumas coisas aqui, a vida corriqueira, mas eu sou totalmente dependente de Deus. Deus é o meu Criador. Foi Ele que me fez a sua imagem e semelhança. Eu devo minha vida a Ele. Se eu estou aqui nesse planeta Terra, é porque Ele permitiu
eu nascer nesse planeta e constituir família, estar aqui hoje compartilhando a sua palavra com você nesse café muito gostoso. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Leia o texto então de Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13. É uma oração, mas lembrando que nesse texto, Lucas está nos ensinando a orar pedindo o Espírito Santo. Você pode apresentar a Deus toda a sua oração, a sua causa, a sua aflição, mas nesse texto especificamente está falando a respeito do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais.